Sejam bem-vindos ao Plano B! Plano B porque o plano A falhou. Mas me supriu... Não... Sejam bem-vindos ao Plano B! Plano B porque o plano A falhou. Mas não se preocupe, se nada der certo, ainda restam 27 letras no alfabeto. Hoje nós vamos começar a apresentar o programa Plano B. Vamos começar com o quadro Casos Misteriosos. É o nosso quadro piloto, né? Eu me chamo Igor Santos. Eu me chamo Vitória Argolo. E nós vamos começar. Esperamos prender bem a atenção de vocês. E não esqueçam de dar like já no vídeo, se inscrever e ativar o sininho, porque temos muitos projetos para vocês. Muitos. Existem vários artistas no mundo. Todos eles são diferentes. Só que existe uma coisa que torna todos eles iguais, que é o amor dos fãs. E essa relação de fã e artista é algo muito precioso, porque sabemos que são os fãs que levantam os artistas, são os fãs que colocam eles no topo com as suas divulgações, com os fã-clube, com a torcida organizada, etc e tal. Mas essa relação pode ser muito perigosa. Tem uma trágica história em especial que nós queremos contar para vocês hoje. Trata-se de um músico muito famoso, muito aclamado. Só que em determinado momento ele tinha dito que nem Jesus Cristo seria tão famoso quanto o seu grupo, tão conhecido quanto eles. Uma frase forte, né? Bem sem noção, eu acho, mas ainda assim forte. Vocês já sabem de quem a gente está falando? Será que vocês pegaram alguma coisa? Hã? Estamos falando do John Lennon. John Winston Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940, na cidade de Liverpool, Inglaterra, Reino Unido. Morreu em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, em Nova York, na cidade, nos Estados Unidos. Em Nova York, cidade, né? Local, Estados Unidos. John Lennon é um dos fundadores da banda de maior sucesso nos anos 60, banda Beatles, junto com Paul McCartney. Ele vai lá, funda a banda e é aquela febre no mundo inteiro. Fazem várias turnês, sucesso realmente absoluto. John Lennon, nos anos 70, ele assume a sua carreira solo. Tá? Anos 70 assume a sua carreira solo, né? E continua fazendo sucesso, porque realmente tem músicas maravilhosas como Imagine, Roman, né? São músicas que realmente marcaram época e continuam tocando até hoje. Lennon, ele foi casado uma vez com a Cynthia Powell. Ele teve um filho e tem histórias muito loucas relacionadas a esse casamento do John Lennon. Algumas pesquisas que fizemos indicam que ele era um cara um tanto violento com as mulheres. Ele mesmo assumia que não tinha problema em bater em mulher e ainda falava que era justamente os homens que mais pregavam pela paz, que buscavam a paz, que eram violentos. História muito louca, né? Também existe o caso da rejeição dele com o filho dele. Existem documentários que o filho fala que era rejeitado pelo pai, coisa muito esquisita que não conseguimos entender. Mas John Lennon, ele conhece também Yoko Ono, tá? Um grande amor da vida dele. E ele passa muito tempo, 10 anos com a Yoko Ono. É uma relação de muito amor, muito glamour e muitas polêmicas também. Depois de 10 anos juntos, eles resolvem que tem que dar um tempo na relação. A relação estava assim meio desgastada, vamos dar um tempinho, né? Tipo assim, vamos dar um tempo, chega. Só que assim, não foi só tipo assim, vamos separar, beleza, vamos dar um tempo, qualquer coisa a gente volta. Não, a Yoko, ela tem uma grande ideia. John Lennon e Yoko, eles têm uma amiga em comum. Depois eu vou mandar o nome pra vocês que eu não consigo achar, né? E Yoko conversa com essa amiga, olha, é o seguinte, eu tô separando do John Lennon, tá? A partir de agora não dá mais, vamos dar um tempo na nossa relação. Mas
Faz o seguinte, fica com ele. Isso não vai dar confusão, não? Não dá confusão não, menina. Você fica com ele, tá? Eu já conversei com ele, já tá tudo certo. A partir de hoje você é a nova musa do John Lennon! Então eles ficam juntos 2 anos. Depois de 2 anos, eles separam. E John Lennon volta pra Yoko. E eles vivem juntos até o resto da vida de John Lennon. Uma relação meio misteriosa, né? Porque né? a menina lá continua sendo amiga do John Lennon, né? Será que não rolava um triângulozinho aí? Né? O que vocês acham? Eu não sei não, eu não tô afirmando nada. Esse mundo dos artistas eu desconfio. Né? Mas é isso, gente. Agora vamos falar um pouco mais da parte séria da história, né? Onde começa a parte obscura. A parte que nós contamos até agora foi, por incrível que pareça, a parte colorida, a parte bonita da história de John Lennon. Afinal, um cara que era normal, passou pelas dificuldades que teve e conseguiu atingir o sucesso. Superação. Mas a gente precisa saber do restante da história. Mark David Chapman. Ele foi um cara muito importante, uma peça-chave na história, porque ele foi nada mais nada menos que o autor do assassinato de John Lennon. Ele era um cara muito comum, os relatos sobre ele antes disso é de um cara calmo, que ajudava as crianças, ninguém tinha nada para dizer sobre ele, só que ele era um grande fã dos Beatles. E como já foi dito aqui, teve a separação dos Beatles. John Lennon começou carreira solo. Isso acabou afetando muito Mark. Ele resolveu ir para Nova York porque ele queria um autógrafo do John Lennon. Então ele viajou do Havaí para lá só para pegar esse autógrafo. Ele ficou vários dias na frente do Hotel Dakota, que é onde o Lennon morava. E ficou vários dias por lá, só que ele não conseguiu esse autógrafo. Outra coisa muito importante que a gente tem que ressaltar é, ele disse para a esposa dele, Gloria, que iria matar John Lennon, que ele sabia que precisava entrar para a história, que ele ia fazer algo grandioso nessa viagem, mas ele não sabia se era bom ou se era ruim. Ele contou para essa esposa dele, a Gloria, o que ele pretendia fazer, mas ele disse que o amor dela tinha salvado ele. Uau! Na mente dele, ele era a única criatura normal. Por mais curioso que isso possa parecer, alguém que comete um assassinato ser uma pessoa normal, bem da cabeça. Interessante, né? Então, se você é uma pessoa normal, você está planejando um assassinato, matar alguém, não se preocupe, você é uma pessoa normal. Você é normal. Ele tinha ficado hospedado num hotel horrível, muito pobre, muito depredado, horrível. E do lado do quarto dele tinha 2 homossexuais que faziam muito barulho e bebiam muito, e ele diz explicitamente que eles eram muito escandalosos. Uau. E ele começa a ouvir vozes. O mais impressionante na história, o mais bizarro da história, eu acho que é isso. Ele escuta claramente, mate eles. E ele vai pra matar. Só que ele se nega, ele volta e segue a vida dele normal. Nisso a gente pensa que ele conseguiu superar, que ele não vai fazer nada. Só que ele era muito possessivo. Se imagine alguém que você é super fã e você gosta muito das músicas. Você acha que as músicas foram feitas só pra você? Eu acho que não, né? Pô, seria uma honra muito grande se fosse, mas não foi não. Era exatamente isso que Mark achava. Uau. Que todas as músicas eram feitas exclusivamente pra ele. Tava falando com ele. E ele levava muito ao pé da letra. Tudo o que as músicas de Lennon dissesse pra fazer, ele fazia. Ele era muito extremista. Tanto que ele pedia ajuda a Satanás. Satanás, me ajude. Satanás, me diga como fazer, o que fazer, me dê a oportunidade. Ele tinha uma bíblia no criado mudo dele. E no capítulo de João, ele escreveu do lado Lennon. Porque, como a gente sabe, João em inglês, John.
E ao lado ele escreveu Lennon, ou seja, o Evangelho de John Lennon. Muito psicótico, muito maluco. Exato. Ele tinha uma paixão desenfreada por um livro que ele dizia que salvou a vida dele. Que o livro é, anotem, O Apanhador do Campo de Centeio. Se vocês realizarem uma pesquisa em qualquer site, vai dizer a vocês que é o livro mais popular entre assassinos famosos. Ou seja, existem outros casos que o assassino também, quando ele foi pego ou em alguns casos se suicidou, foi encontrado junto com ele um exemplar desse livro. E o mais engraçado na história é que não tem nada que incentive, na verdade. Mas existem pessoas que dizem que esse livro funciona como um gatilho. É como se alguém já fosse pré-programado para ser um assassino e esse livro fosse o gatilho, ativasse esse lado dele e ele fosse para cumprir essa missão que ele tinha. Isso é muito louco, gente. Sim. E o prédio Dakota, coisa que eu acho que muita gente não sabe, eu também não sabia sobre na pesquisa, é que foi rodado lá um filme sobre a vinda de Satanás ao mundo, onde o diretor matou a mulher dele e o filho depois de ouvir uma música de John Lennon. Meu Deus. Sim. O livro, como eu já tinha dito, é considerado um dos livros mais influentes entre as pessoas que são assassinas ou têm tendência a ser. Outra coisa que eu tinha achado muito curiosa é que Chapman não tinha nenhum problema psicológico, caso você esteja se perguntando isso. Ele era clinicamente normal. Ele achava, no depoimento dele, que ele estava livrando Lennon da maldade do mundo, que era necessário matá-lo para preservar a sua pureza. Sim, só que em depoimentos mais recentes, na verdade, mais recentes não, mais próximos do dia do acontecimento, ele dizia que o hipócrita devia morrer. Ou seja, aí entra o sentimento de posse que ele tinha com Lennon. Lennon é meu, não pode gostar de mais ninguém, não pode ser educado com mais ninguém. Então ele achava Lennon hipócrita. A interpretação dele do livro, do Campo de Centeio, era que Lennon caminhava pro abismo e ele precisava evitar que Lennon caísse nesse abismo. No Campo de Centeio diz que as crianças, quando estavam saindo da infância para a adolescência, fase adulta, elas estavam caminhando para o abismo. E o apanhador de centeio tinha que pegar as crianças. Dava a entender para ele, para a interpretação de Chapman, que ele precisava matar para que Lennon não passasse dessa fase, não se contagiasse com a sujeira do mundo. Ele queria mudar o nome dele para Holden Caulfield, que é o protagonista da trama. Ele se via como o protagonista, tanto que no livro que ele disse que era a confissão dele, simplesmente o livro era a confissão dele, ele disse de Holden para Holden, ou seja, de mim para mim mesmo. Uau. Outra curiosidade internaram o Holden num sanatório e ele conta a história dele desse sanatório. É um retrospecto e ele tem esse fanatismo pela situação. Então ele começa a contar a história dele quando ele está preso. Não foi de um sanatório, ele continua preso há 37 anos. Pegou prisão perpétua, mas desde 2000 ele tenta a condicional. 10 vezes já foram todas negadas. Por que será, né? Eu espero que ele não consiga sair. Né? Ainda tenho medo. Ele disse que é convertido, atual convertido. Mas eu não duvido que seja mais uma pessoa que comete tamanha atrocidade e ele não achava que tinha feito nada de ruim. Hoje... Antes ele já se dizia cristão, né? Sim. Antes de supostamente se converter. Sim, ele já se dizia cristão, a esposa dele era cristã já. E mesmo assim, ele deu ouvidos. A única coisa que ele disse, inclusive, gente, tem relatos, eu vou até colocar a foto aqui pra vocês. Sim. Uma foto de John Lennon autografando o disco justamente para ele, para o assassino. No mesmo dia,
Ele conseguiu encontrar com Leno. Leno foi super educado com ele, super Gentil pra caramba. E ele né? conseguiu o autógrafo e uma foto. Ou seja, neste mesmo dia temos uma foto da vítima e do assassino. Eu achei isso super bizarro. Ele até tentou fugir, só que na cabeça dele só vinha faça, faça, faça. Inclusive no relato policial dele tem dizendo que ele não lembra de ter apontado a arma, de ter mirado. Ele só lembra de ter apertado o gatilho 5 vezes, o que foi suficiente pra tirar a vida de Leno. 4 balas, né? Pegaram, mas... Foi né? o suficiente, mais que o suficiente pra poder acabar com a vida de Leno. Esse foi o nosso primeiro Casos Misteriosos, que realmente não conseguimos compreender até hoje. Será que realmente foi algum espírito demoníaco que estava em Marte para ele ter feito isso? Será, gente? Ele Existe muito mais coisa no céu e na terra do que imagina a nossa vã filosofia. Ele né? mesmo tinha dito que metade dele era Holden e metade era demônio. Será que era mesmo? De uma certa forma, todos nós temos um pouquinho de anjo e demônio, né? Sim. Fica aí o questionamento para vocês. Então é isso, gente. Voltaremos com próximos vídeos e outros quadros para vocês, não é mesmo? Isso mesmo, e fique ligado porque o plano B tem muitas surpresas por aí, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima! Tchau, até a próxima!